Ao longo dos últimos 60 anos, a banda mais popular do planeta ganhou as mais variadas homenagens e versões de suas músicas para o bem e para o mal. A partir de agora, em altos plays de versões dos Beatles. Para poupar o tempo de vocês, a gente logo cair nos plays que realmente vale a pena você escutar de versões e homenagem aos Beatles. Antes eu vou passar rapidamente por alguns títulos que eu tenho aqui, onde eles são muito mais curiosos do que realmente bons, né? Mas enfim, Beatlemaníaco sabe como é que é, né? Começo mostrando aqui Frank Purcell Meet the Beatles, aquele clima, orquestras com cordas, pianos e tal. Não deu certo, não vale a pena. Seguimos aqui também, instância de orquestra, o que mais tem, né? Aqui, Paul Lafleur Orquestra, Beatles com amor. Tenha amor próprio e não pegue esse play, porque também não deu muito certo, gente. Aqui um que, olhando, né, depois que tu vai pegar um pouco mais de informação, tu vê que, e escutar, tu vê que realmente não é o que tá vendendo. Aqui é Dance to Beatles Hits in the Glenn Miller Sound. Pensa que é o Glenn Miller, né? Mas não, é uma outra big band com arranjos péssimos, por sinal. Se fosse o Glenn Miller, tenho certeza que seria ao menos um pouco melhor do que isso aqui, que não é o Glenn Miller, mas estão vendendo, né? Como se fosse uma big band do Glenn Miller. Erra o pulo fácil, porque não é. Aqui vamos para outro bem curioso. The Gilmore Players apresentam os grandes sucessos dos Beatles. Olha essa capa, né? Começa por essa capa. Enfim, poderia ter uma capa ruim, um disco bom, aqui é os dois casos. Péssima capa e péssimo álbum. Isso aqui é de um pianista australiano, num clima meio Richard Clayderman e tal. Não, também erraram o pulo. Aqui uma cantora romântica de soul e pop e tal, Selena Jones. Também não deu certo, muito ruim. Ainda tem um adesivo, não colhem adesivos assim na capa. E aqui, pelo menos aqui nesse caso, o adesivo é melhor do que o disco. Aqui um que, poxa, até tinha tudo para ser bom, pelo menos curioso, né? Se tivesse um arranjo legal, que é Lennon e McCartney Go Latin with Tony Osborne Orchestra. Aqui a capa até que é legal, né? É uma tentativa que não deu muito certo de trazer ritmos latinos, né, cubanos, porto-riquenhos para a música dos Beatles, pelo menos nesse caso aqui. A capa até que é interessante, mas o play também não deu muito certo. Brasileiros também tentaram esse pulo aqui, o regional brasileiro na música dos Beatles. Aqui é um álbum num formato de chorinho, né? Banda de choro, instrumental, tocando música dos Beatles. Adoro choro, adoro música instrumental brasileira, mas aqui também não deu certo, não deu muito certo mesmo. Acho que nem a banda me pareceu muito boa no choro. E fazendo chorinho dos Beatles, aqui pelo menos não funcionou para mim. Aqui um que é muito mais curioso do que realmente bom, eu juro que tentei mais de uma vez escutar e pensar, não, vai ser bom, porque eu sou muito fã de sintetizadores e tal. Aqui é muito mais curioso do que realmente bom. Aqui é Moog Plays the Beatles. Sim, um álbum instrumental só com mini Moog, tocando as músicas dos Beatles. Tu ouve um pouco, é legal, mas lá pelos 3 minutos de audição, tu já tá achando que tu tá dentro de um carrossel num parquinho de diversões. Não deu certo também, mas não deixa de ser curioso, né? Uma obra dedicada a sintetizadores, interpretando músicas dos Beatles. Poderia ser melhor, mas aqui também erraram o pulo, não deu muito certo. E por fim, aqui é Band of the Royal Military Academy de Sunburst, banda militar tocando músicas dos Beatles. É curioso, desses que eu mostrei aqui nessa largada, talvez seja o menos pior, né? E aqui, só para finalizar essa primeira parte, rapidinho uma piada interna com o Arnaldo Batista que canta numa letra, cuidado que cavalo não desce escada. Veja bem, Arnaldo, aqui tem um cavalo subindo a escada. Enfim, um álbum dessa primeira leva de curiosidades, esse talvez seja um pouco mais interessante, mas também chega uma hora que cansa tu ouvir marchinha militar com músicas dos Beatles, mesmo sendo apaixonado pelos Beatles.
Vamos então para o que realmente interessa, ou pelo menos eu recomendo para vocês a audição, ou pelo se encontrar em algum garimpo por aí, vale a pena comprar, inclusive esse tipo de álbum ainda tem bons preços por aí. Começo mostrando dois aqui, porque eles têm uma relação direta, porque são álbuns da turma da gravadora Motown de Detroit. Motown que tem uma série de estrelas, os próprios Beatles gravavam muita coisa da Motown, ou tocavam nos shows, na época de Hamburgo também. E aqui o bacana é isso, porque para os Beatles deve ter sido sensacional na época, artistas que eles admiravam gravando as músicas deles. Vou começar mostrando esse primeiro aqui, que é das Supremes, A Bit of Liverpool, lançado em 1964, em outubro de 1964. Aqui uma edição, inclusive uma edição promocional brasileira, que também saiu em 1964, Supremes, as rainhas da Motown, né? Isso aqui para os Beatles deve ter sido sensacional. Eles eram muito fãs da Motown como um todo, mas principalmente das Supremes. Versões ótimas, realmente esse aqui eu recomendo. E o legal é isso, aqui dá para se dizer que foi uma primeira resposta dos americanos à invasão britânica que aconteceu em 64. Então, em outubro de 1964, as Supremes dedicaram um álbum inteiro à obra dos Beatles. Isso aqui saiu no Brasil pela Fermata, aqui o selo, né, esse label aqui que atuava já desde a década de 50 no Brasil, nos anos 70 passa para o guarda-chuva da RGE. E o interessante também que esse álbum ele saiu no Brasil no mesmo ano que saiu no exterior. Ele só foi reeditado em 1964, 65 e teve ainda uma prensagem em 1973 no Japão. Depois nunca mais, pelo menos oficialmente, foi reeditado em vinil. Disco sensacional, aqui vale muito a pena se tu encontrar por aí. E agora aqui mostrar para vocês também, isso aqui é uma coletânea, ó, Motown Superstars Presents Tribute to the Beatles. E olha a turma que tem aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Tem apenas Diana Ross e Supremes, Junior Walker and the All Stars, uma versão de Something maravilhosa. O legal desse disco aqui, se tu encontrar, porque de alguma maneira ele contempla, tem algumas faixas desse álbum de 64 da Supreme, e aqui traz algumas dessas faixas, mas também outros artistas. Isso aqui é uma coletânea que saiu, vamos ver aqui, se não me engano foi pela Motown, saiu pela Motown, aqui o selo prateado da Motown nos anos 80, tá? Isso aqui é uma edição que só saiu essa coletânea, inclusive ela saiu somente no Brasil, e ela contempla, como eu falei, além de algumas faixas desse álbum da Supremes de 1964, traz outros artistas que gravaram Beatles ao longo dos anos 70, mas que tem relação com a gravadora Motown. É muito bom isso aqui. Tem Four Tops, tem o Smokey Robinson and the Miracles, tem ainda Glad Nights and the Pimps. Gente, só a nata da Motown com versões muito boas. Aqui é legal se tu encontrar porque contempla então diferentes momentos de artistas da Motown, mas com versões mais groove, né, mais nesse estilo de black music. Recomendo muito esse disco. Então aqui começamos com duas dicas da Motown. Da mesma maneira que eu acredito que os Beatles ficaram, no mínimo, muito orgulhosos, né, de ter a turma da Motown gravando suas músicas e tal, tenho certeza que quando esse artista lançou um disco só com música deles, eles também ficaram muito faceiros, principalmente o George Harrison. Estou falando aqui desse álbum do guitarrista Chet Atkins, grande guitarrista de Nashville, influência direta na música dos Beatles e principalmente no George Harrison, que era um super fã dele. Esse álbum aqui, que é o Picks on the Beatles, Chet Atkins Picks on the Beatles, lançado em 1966, ele saiu pela RCA Victor, né? Essa aqui é uma edição original de 1966, americana, edição mono da RCA, pena que, né, o antigo dono colou aqui em cima do famoso cachorrinho, né, que é a marca dessa gravadora da RCA Victor, mas enfim,
capa tá extremamente detonada, né? Vou mostrar aqui para vocês a capa, mas como eu sempre digo, o que vale é o recheio. Se o disco tá em bom estado, tá valendo e tal. E esse aqui nunca foi reeditado, é um álbum que saiu então só em 1966, ele também teve prensagem em 1968, se eu não me engano, em 76 e 77 também foi reeditado e nunca mais apareceu com uma reprensagem nova, enfim, ou oficialmente nunca foi reeditado em vinil. Isso aqui é muito bom, é só versões instrumentais, né? Com o Chet Atkins, que é um grande mestre da guitarra, e também tu imagina os monstrinhos que não acompanhavam ele no estúdio, né? Os músicos de estúdio de Nashville, conhecidos desde sempre como grandes instrumentistas. Grande disco, versões maravilhosas. Se tu gosta de guitarra e gosta de Beatles, não tem muito erro, né? E o legal também é o seguinte, né? Vou mostrar aqui então um pouco mais da capa, como eu disse, extremamente detonada, mas o disco felizmente está super inteiro, original de época. Aqui na contracapa, fotinho da turma gravando aqui. Tem inclusive essa foto aqui que o Chet Atkins meteu uma peruca Beatles aqui que não deu muito certo, mas enfim, né? Azar, tentou botar uma peruquinha Beatles e não deu muito certo. E o legal também disso é que, pô, tu imagina o George Harrison, super fã de Chet Atkins, vendo saindo um disco do Chet Atkins com músicas dos Beatles e tal. Inclusive, aqui no texto da contracapa, ele é assinado por ninguém menos do que o próprio George Harrison, que faz esse texto de apresentação desse álbum. Então, se o George está ali escrevendo, já tem esse selo de qualidade aqui nesse álbum, que não poderia ser diferente, né? O Chet Atkins, um grande guitarrista, então se tu gosta de guitarra e gosta de Beatles, e quer um álbum instrumental só com músicas dos Beatles, fica essa baita recomendação aqui, Chet Atkins, de 1966. É claro que o jazz é um dos gêneros que se rendeu aos Beatles e tem muita coisa boa, inclusive. O que eu tenho aqui na minha discoteca dessa turma do jazz para mostrar para vocês é um álbum muito bom, muito curioso. E veja bem, olha essa capa. Talvez se tu passar por ele num garimpo, né? Essa capa é um tanto quanto um pouco bizarra, assim, mas bacana. Tô falando desse aqui, é o pianista Ramsey Lewis, com Mother Nature Song, lançado em 1969 nos Estados Unidos. Essa aqui é uma edição brasileira que saiu em 1970. Esse disco saiu lá fora, então, em 69, só foi reeditado em 70, 74 e 75. Aqui no Brasil, ele saiu pelo selo Som Maior, né, que era um subselo da Chess, aqui no Brasil também. Né, e lá fora ele saiu pela Cadet, que é também um sublabel da Chess Records. Ramsey Lewis, o legal desse disco é o seguinte, dentro desse universo do jazz, onde sim tem vários álbuns até interessantes, com alguma música dos Beatles, Wes Montgomery, por exemplo, guitarrista, tem um disco que tem algumas músicas dos Beatles, mas aqui o diferente desse álbum é que ele é só com músicas dos Beatles, mas apenas do álbum branco. Sim, ele lançou esse álbum com 10 músicas do álbum branco, vou falar algumas para vocês. Obviamente, Mother Nature Song, tem Rocky Raccoon, Julia, Back in USSR, Dear Prudence, Everybody's Got Something to Hide Except Me from a Monkey. Gente, vale muito a pena. Aqui tem, inclusive, tem um pouco de jazz, improviso, tem um pouco de soul, funk, groove e tal. Disco super curioso, principalmente por esse fato do cara ter se dedicado com um repertório apenas do álbum branco. Então fica aqui também uma super recomendação. Esse disco, costumo ver ele com certa frequência nos garimpos, pelo menos aqui em Porto Alegre. De repente, se tu passar por ele, te agarra, vai com tudo, porque é muito interessante. Então aqui, ó, Ramsey Lewis, Mother Nature Song. Capa um tanto quanto bizarra, assim, diferente ao menos, aqui no meio de uma floresta, com uns pássaros, coelhos e tal, todos os lances. Mas enfim, vai sem medo, que eu garanto para vocês que será, no mínimo, uma audição muito curiosa e muito boa. Álbum branco, versões instrumentais, num clima jazzy e soul, funk, com alguns improvisos no piano. Vale a pena, então. Não erra o pulo com esse disco. Para finalizar, eu trago para vocês o disco que eu mais gosto aqui na minha discoteca, na minha coleção, nesse universo, né, dos discos com versões e homenagem aos Beatles. O que eu quero mostrar para vocês agora é esse aqui, ó. Country Beatles com Dollar Company, pelo óbvio, né? Versões country das músicas dos Beatles.
E olha que curioso, feito por brasileiros. Esse trio que aparece aqui, ó, é um trio formado pelas figuras chamadas Dave, Dorian e Anderson. Foi lançado no Brasil em 1984. A contracapa aqui não tem muita diferença, mas tem informações da ficha técnica que traz, inclusive, algumas curiosidades. Deixa eu mostrar antes rapidinho para vocês o label, porque ele também já traz uma história. Ele saiu pelo Music Color, um label aqui brasileiro que era distribuído pela EMI Odeon. E também tem o seguinte, lendo a ficha técnica, a gente chega sempre a algumas informações quando tem, né, nesse caso tem, super curiosas, porque ele foi licenciado, diz aqui na contracapa, tá, pela Paraíso Discos LTDA. O que eu descobri até agora? Inclusive, se vocês tiverem mais informações sobre o que eu vou trazer agora, complementem aqui nos comentários, porque, enfim, não tive muito acesso a muitos detalhes, mas é o seguinte, essa Paraíso Discos é um label provavelmente independente, ele é dos anos 80, que lançou, inclusive, alguns álbuns do Belchior. Por que esse nome eu trago para vocês? Porque quem assina a direção artística desse disco e também participa, e está acreditado também na mixagem desse álbum, é exatamente o Belchior. Sim, ele mesmo. Belchior fez a direção artística desse álbum, também fez a mixagem desse álbum, que saiu e foi distribuído, ou pelo menos foi licenciado pela Paraíso Discos LTDA, que também, pelo que eu andei vendo, nos anos 80 lançou alguns álbuns do Belchior, então eu acredito que ele era sócio ou dono desse label. Enfim, se vocês tiverem essa informação, por favor, compartilhem aqui com a gente. O legal desse álbum é o seguinte, e ele surpreende muito, realmente é o que eu mais gosto dentro desse universo de versões aqui. Claro, Motown é Motown, né? Mas dentro dessas coisas mais diferentes, mais, pelo menos curiosas, versões de música country, primeiro, muito bem cantadas, vozes lindas, eles fazem 3 vozes, às vezes até num clima meio Crosby, Stills e Nash, eu arriscaria dizer, e sim, é realmente muito bom, muito bem tocado, versões com os arranjos bem interessantes nesse clima e tal, o que é um risco, né? Às vezes me parece, inclusive, mais arriscado tu fazer versões dos Beatles com letra, né, com vozes e cantando, do que versões instrumentais tu de repente é menos arriscado. Se tu te põe a cantar, tu tem que cantar muito bem e fazer versões muito boas, e é o caso então desse álbum aqui, Country Beatles com Dollar Company, lançado em 1984, desse trio brasileiro. Inclusive, olhando a ficha técnica aqui também, tem a participação de um grande guitarrista, o André Cristóvão, no steel guitar. Baita disco, se tu achar por aí, pega, porque é muito bom e vai te surpreender. Primeiro por ser brasileiro tocando música country americana, dos ingleses, dos Beatles, e se saindo muito bem mesmo. Como eu disse, ele é muito bem cantado, tocado, altos arranjos, e a qualidade de som desse disco é surpreendente. Então fica essa última dica aqui dentro desse universo muito louco de versões e homenagens aos Beatles, onde geralmente tem muita coisa muito ruim, mas sempre se acha algumas pérolas. Tem alguma dica de outros discos, de versões dos Beatles que tu gosta? Não deixe de comentar aqui e contar pra gente o que você acha dessas pérolas, ou nem tão pérolas assim, nesse universo de Beatles e suas variadas versões e variados gêneros. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê a qualquer momento em mais um vídeo aqui no Altos Plays. Até mais!